Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo legal com vocês? Eu, então, Fausto Oliveira, mais uma vez começo aqui o Desenve Notícias. Hoje, dia 11 de março de 2021, naturalmente, nós vamos fazer amanhã a nossa live semanal. Hoje é uma quinta-feira, então amanhã, sexta, como toda sexta, 16 horas, a live que eu tomei a liberdade de dizer, então, que o nome é Ao Vivo com Fausto Oliveira, para que você e eu possamos conversar sobre o Brasil. Se você nunca participou, então, de nenhuma live semanal da Revolução Industrial Brasileira, ao vivo comigo, participe amanhã, 16 horas, toda sexta-feira, está mais do que convidado, convidada, para que a gente possa debater, tema livre, o Brasil. Qualquer assunto que vocês queiram trazer, em geral tem sido muito provocativo, pessoas me lançam assuntos que contrastam entre si, e fica um papo divertido, rico, interessante, que acho que está sendo produtivo para todo mundo. Então a live sempre da Revolução Industrial Brasileira às 16 horas de sexta-feira. Também lembrando que na semana que vem, já dei esse recado ontem, vou dar de novo, vai ter nova turma do curso Jornalismo Econômico Fora da Caixa, para você conseguir entender os mecanismos de manipulação discursiva e manipulação de informação da imprensa econômica brasileira, desmontar esses mecanismos e conseguir criar uma consciência crítica, para você conseguir ler um jornal, ver em portal da internet, ver TV, etc., e não ser levado no conto da carochinha tão facilmente como a maioria das pessoas em geral é. Então vai ter um preço especial na semana que vem, de 15 a 19 de março vai estar aberta essa segunda turma lá, para você poder fazer o curso Jornalismo Econômico Fora da Caixa, e na terça-feira que vem eu vou fazer uma live especificamente sobre isso, para você poder tirar suas dúvidas, ver se é isso mesmo, se você está afim, não está afim de fazer, etc, etc. Então, isso aí a gente vai conversando até lá, nos vídeos diários aqui da Revolução Industrial Brasileira. Então vamos entrar no assunto hoje do Desenve Notícias, que é o seguinte: vocês viram a notícia da aprovação nos Estados Unidos do pacote de estímulo por causa do Covid de 1,9 trilhão de dólares? Viram essa? Pois é. 1,9 trilhão de dólares, meus amigos, é maior do que a economia do Brasil toda em um ano, tá? É maior do que o PIB do Brasil. É o seguinte, não há restrição fiscal nenhuma em lugares quaisquer que sejam, tirando, claro, assim, situações de muita pobreza, que jamais seria o caso do Brasil de hoje, quando há emergências, ok? E os benefícios desse programa de estímulos, que aliás nem é o primeiro, né? O Donald Trump já havia feito programas de estímulo com pagamento de cheques individuais para os cidadãos, ajuda a empresas, socorro, disso, daquilo e tal, obras, contratações e tudo já desde antes, né? Desde quando a pandemia surgiu há um ano. E vejam, o Biden agora ele faz assim ele selou completamente o pacote. Com esse recurso todo aprovado e vai começar a ser despejado na economia esse dinheiro, não há mais condição recessiva para os Estados Unidos da América. Não há mais. Não existe condição dos Estados Unidos viverem ao longo desse ano uma condição recessiva. É muito dinheiro circulando para que haja uma condição recessiva. Mesmo com o Covid, se ele fosse continuar nos Estados Unidos da maneira como afetou no ano passado, ainda assim, através desses mecanismos, já não haveria um estado de recessão. Pode ser que o crescimento não fosse muito robusto, mas não haveria recessão. Isso significa bem-estar social, no final das contas. Significa manutenção dos empregos e da renda, portanto, bem-estar social. E aí, só para dar mais umas notícias, se não me engano foi a United Airlines, uma dessas grandes companhias aéreas lá que tinha colocado 13 mil funcionários em dispensa provisória, que eles chamam de furlough, né, que é uma suspensão do contrato por um tempo, em que você passa a não receber o seu salário, mas você ainda mantém ali seu vínculo empregatício. É uma espécie de licença porque o empregador não pode arcar com o seu custo. Muito bem, essas pessoas foram retornadas ao trabalho. Já comunicou-se que com a aprovação, de ontem para hoje isso, com a aprovação do pacote, os 13 mil funcionários que tinham sido colocados em dispensa já vão retornar às suas funções, ou seja, não perderão os seus empregos. E isso vai se multiplicar pela economia toda dos Estados Unidos, o que nos coloca uma grande interrogação. Por que é que no Brasil, né, e em outros lugares do mundo vem acontecendo a mesma coisa? Então, assim, eu vou falar realmente do Brasil como uma exceção dentro de todos, dentro de uma regra muito estabelecida. Por que é que no Brasil
os estímulos fiscais estão sempre sob ameaça. Veja, não se trata aqui de fazer crítica política, porque, olha, no ano passado, quando foram dados estímulos fiscais à economia brasileira, a economia brasileira, no final das contas, respondeu muito bem. Mesmo com todas essas distorções estruturais da economia, quando aparecem 300 e tantos bilhões de reais em questão de 6 meses para 60 e poucos milhões de pessoas na forma do auxílio emergencial, isso manteve setores econômicos inteiros. Pergunte, vá verificar a indústria do cimento, o que aconteceu com a indústria do cimento no ano de 2020. Ela cresceu. Foram milhares de empregos que se mantiveram por causa do auxílio emergencial. Mas aí entra o problema estrutural da economia brasileira, ou seja, as pessoas que receberam auxílio de 600, na verdade, tiveram renda acrescida, tiveram renda aumentada. E aí, quando se faz o Pronamp e se ajuda as empresas, ainda que com todas as dificuldades que houve, porque houve sim e foram várias, para acessar o crédito do Pronamp, para manter os empregos, também foram milhares de brasileiros que foram ajudados por isso, e só por isso, meus amigos, a economia brasileira só caiu 4,1%. Na realidade, o Brasil deveria ter dobrado o nível dos auxílios e estímulos econômicos na direção correta, que não é só de gerenciar o nível de consumo, de manter o nível de consumo. Deveria ter inaugurado todo um programa mesmo de infraestrutura pública, de apoio às empresas, de renovação de parques industriais, de crédito empresarial farto e a juro barato, etc, etc. Aí sim nós estaremos falando de um programa, tal como os Estados Unidos estão fazendo agora, tal como a Europa vem fazendo desde o ano passado, tal como a China fez, e todo mundo se segurando. Todo mundo se segurando. Então veja, a macroeconomia mudou no mundo nos últimos anos para cá. Ela mudou. Só um parêntese aqui, uma coisa que certamente vão me questionar, eu já vou responder. Então por que é que a Itália caiu 7%, como diz o Paulo Guedes? Como é que as outras economias desenvolvidas também caíram e o Brasil acabou caindo menos, etc, etc. Veja, o problema é o grau de paralisia das economias em função de uma seriedade com que se tratou a pandemia. Né? Não vamos misturar alhos e bugalhos. A Itália teve que fechar completamente a economia por meses. Então é óbvio que no número final caiu 7%. Porém, os estímulos, né, dados no continente europeu como um todo, foram responsáveis por evitar uma queda que, se não fossem os estímulos, teria sido aí sim de 20%, talvez mais por cento, ou seja, uma catástrofe. Então, assim como nós evitamos catástrofe com estímulo, eles também evitaram catástrofe com estímulos melhores e maiores. E veja, a seriedade com que trataram a questão da pandemia, fechando, isolando as pessoas, etc., é que explica a diferença de números finais. Claro, porque isso aí é dependente da trajetória, não é? Como se diz em economia. Mas voltando então ao assunto principal, é o seguinte, a macroeconomia mudou muito, ela está em mudança. Hoje em dia, esse paradigma do rigor fiscal, isso tudo depois da crise de 2008-2009, lá do Lehman Brothers, etc., o paradigma do rigor fiscal já não tem credibilidade. Essa ideia de que é necessário sanear a conta pública como elemento prévio e condicionante à recepção de investimentos, tanto internos quanto externos, caiu por terra. E por que caiu por terra? Porque a ideia básica desse pessoal, que é de que o investimento, tanto doméstico quanto internacional, chega a partir do momento em que é uma economia com perspectiva de estabilidade futura, ou seja, sem derrocadas inflacionárias, etc., galopes, etc., etc., está calcada numa ideia de que o gasto público é responsável necessariamente por um galope inflacionário. Só que o quantitative easing, que foi o grande programa de estímulos dado ao longo dessa década, Estados Unidos e Europa, principalmente, por causa da crise de 2008-2009, mostrou que isso não é necessariamente verdade. Esse programa pode ser verdade, pode causar, sim, uma certa inflação de demanda se você tem a economia rodando no pleno emprego. Porque aí você vai lá e injeta mais ainda, né, demanda. Evidentemente que essa demanda vai pressionar a oferta. Aí você tem uma inflação de demanda. Agora me diga, onde que o Brasil está operando a pleno emprego? Onde que o Brasil tem inflação de demanda? Não tem. Então o que acontece basicamente é o seguinte, aqui esse conto da carochinha, de que nós precisamos criar expectativas de retorno de investimento positivas, sem galopes inflacionários, e por isso nós temos que manter o rigor fiscal, né? Aqui isso não bate mais.
A experiência do mundo está mostrando que isso não é mais uma necessidade do Brasil. Aí você vai me perguntar, tá, mas então de onde vai tirar o dinheiro? Porque dinheiro não nasce em árvore. Olha, dinheiro não nasce em árvore, mas dinheiro, meus amigos, é uma abstração, correto? Que não é lastreada em nada de real. Pois é contraintuitivo? É contraintuitivo. O dinheiro não é lastreado em nada real. Existe a economia real e existe o dinheiro. E eles obviamente têm uma relação. Só que essa relação não é pré-condicionada. E essa é a grande descoberta da macroeconomia atualmente, nos últimos 10, 12 anos. E que o Brasil está fechando os olhos para ela, não quer ver. Ou seja, basicamente o que nós precisaríamos fazer agora era emissão monetária através da compra de títulos públicos pelo Banco Central, do Tesouro Nacional, para fazer com que, uma vez que o Banco Central fizesse a emissão monetária ao Tesouro Nacional, o Tesouro Nacional pudesse criar fundos de investimento que aí sim, dentro da economia real, destravassem os investimentos e empregassem as pessoas. O que é isso senão a criação de dinheiro? O problema é, você pode criar o dinheiro desde que depois você crie uma economia real que consuma esse dinheiro. É contraintuitivo? É. É difícil de entender? É. O problema é, isso lá na contabilidade do Tesouro Nacional, evidentemente criará um déficit. Eu sei, reconheço que cria um déficit. Esse déficit depois tem que ser enxugado com o quê? O crescimento da arrecadação que será gerado pelo crescimento econômico que você produziu com a emissão monetária em primeiro lugar. E segundo, com operações de recompra, lucros de empresas estatais, etc., etc., que são instrumentos que o Brasil tem para usar. Correto? E finalmente, dizer o seguinte, o que importa, no final das contas, não é que o Estado seja superavitário, é isso que nós aprendemos. O que importa é que o Estado continue tendo a capacidade de solvência da sua dívida. Por mais que ela cresça, ela tem que continuar sendo passível de pagamento. E o problema é que passível de pagamento ela sempre será, a menos que o Brasil deixe de ser dono de uma moeda soberana ou que o Brasil entre numa situação de tal nível de pleno emprego e ainda assim continue emitindo moeda. Aí teríamos um problema. Tirando essa situação, evidentemente o Brasil conseguirá rolar a sua dívida. Por que o argumento todo se conclui com a questão da... Então o argumento todo se conclui, não é por quê? O argumento todo se conclui dizendo o seguinte, isso tudo, esse novo entendimento da macroeconomia destruiu aquilo que é, assim, talvez o DNA da ortodoxia, que é a tal da relação dívida-PIB. Relação dívida-PIB é hoje um critério que não diz mais muita coisa. Todos os grandes economistas estão se desfazendo desse sistema de análise. Já não querem mais usar a relação dívida-PIB como elemento de análise. Por quê? Porque a relação dívida-PIB de vários países estourou 100% há muito tempo. É como se eles devessem mais do que aquilo que têm, do que aquilo que são capazes de produzir. E nem por isso abriu-se um buraco negro na economia. Nem por isso ninguém foi tragado pelo fundo dos infernos. Ou seja, existe alguma desconexão que não estava sendo vista e essa desconexão é essa. Dinheiro é dinheiro, produção é produção. Se bem manejada, essa relação que não é pré-condicionada e não é estanque, ela pode gerar crescimento econômico, que no fim das contas é o que importa, dado que a economia existe para nos servir a nós seres humanos, a nós sociedade, e não servir as planilhas de Excel dos operadores de mercado, que precisam ter aquele modelo matemático plenamente respeitado. Joe Biden sabe disso, Angela Merkel sabe disso, toda a Europa sabe disso, Xi Jinping então sabe disso muito bem, tá aí o Japão que também sabe disso e todos sabem disso. Por que no Brasil nós não podemos saber disso? Essa é uma das razões pelas quais eu fiz o curso de Jornalismo Econômico Fora da Caixa. Pessoal, obrigado, esse foi o Desenho de Notícias de hoje, até amanhã e tem live 16 horas sexta-feira. Um abraço.